Construída em estilo barroco colonial, com paredes de taipa de pilão e telhado de madeira, a igreja mantém sua estrutura original de 1810, mas sua história começa bem antes na cidade de São Paulo. Os primeiros registros que nós temos da devoção da Nossa Senhora da Boa Morte aqui apontam para o século XVIII. E pode ser que existam alguns registros anteriores, mas pelo menos em São Paulo, essa devoção começa no século XVIII, no pátio do colégio, uma irmandade chamada Irmandade dos Homens Pretos da Nossa Senhora da Boa Morte. A Irmandade dos Homens Pretos da Nossa Senhora da Boa Morte dedicava-se principalmente à adoração do Santíssimo. Com o tempo, o local de adoração sai do pátio do colégio e acaba indo para a igreja, o Convento do Carmo, e do Convento do Carmo, então, vai-se para um lugar próprio, isso já no início do século XIX. Em uma das muitas reformas, 3 imagens sacras foram restauradas. Entre elas, imagens da época da fundação da cidade e do tempo dos jesuítas. Com a retirada de 10 toneladas de madeira, foi descoberta uma pintura da Virgem Maria, escondida sobre as sujeiras no altar. Provavelmente, no passado, quando essa igreja foi construída, você tinha apenas a imagem da Nossa Senhora da Boa Morte física e a pintura da Nossa Senhora de Assunção no teto. A partir de um certo ponto foi trazida uma outra imagem, Nossa Senhora de Assunção, mesmo física, e colocada também no altar. No Brasil, igrejas da Boa Morte são mais comuns em Salvador, na Bahia, mas aqui a história guarda momentos e lembranças tristes. Ela se localizava no caminho em que os escravos que eram condenados à forca, e mesmo também outros tipos de prisioneiros condenados à forca, tinham que seguir em direção ao Pelourim. O Pelourim fica em frente à chamada Igreja dos Enforcados, hoje conhecida como Igreja da Liberdade. Então vinham esses homens, pobres, coitados, já sabendo que estavam a caminho da morte, e passavam em frente à Igreja da Boa Morte. Dizem que era permitido, então, que esses homens entrassem na Igreja da Boa Morte e aqui, então, rezassem a Senhora da Boa Morte para que eles também pudessem ter uma boa morte. Atualmente, a igreja é dedicada a Nossa Senhora da Assunção e ela está no altar-mor, acima da imagem de Nossa Senhora da Boa Morte. A igreja tem ainda outras peculiaridades, como, por exemplo, a adoração perpétua. É por isso que o Santíssimo fica exposto e a todo instante orações são feitas. Em São Paulo, ele é o único templo, a única igreja que está aberta 24 horas por dia. Essa é uma característica muito interessante dessa igreja, mantém-se essa característica. Assim como muitas igrejas no mundo, esta também foi construída em local de destaque, como determinação da Sé Apostólica. Com isso, muitos fatos históricos e curiosos são contados por aqui. Quando ela foi construída, foi escolhido para ela um local alto. Isso era normal, era uma designação, uma determinação mesmo, que toda igreja fosse construída em lugares altos. Então, dessa mesma forma, foi procurado um local mais alto do que onde o convento ficava. E, ao construir-se uma torre, nesse local também, começou a observar que da torre era possível você ver ou enxergar a estrada do Ipiranga. E nessa estrada do Ipiranga era uma das estradas da onde as pessoas conseguiam vir chegando a São Paulo, vindo de Santos, até mesmo do Rio de Janeiro. E principalmente, então, pessoas que iam ser, por exemplo, bispos que iam ser empossados, eram empossados na Sé. Então, todas as personalidades importantes que estivessem vindo para São Paulo acabavam passando por essa estrada. E quem estava, então, na Torre do Sino conseguia enxergar isso antes das demais pessoas da cidade. Quando uma dessas pessoas, então, era vista, assim, chegando à cidade, o sino era badalado. E a partir de, então, do badalo deste sino da Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, todos os demais sinos da região começavam também a repicar. E um dos acontecimentos muito importantes que dizem que foi noticiado por essa Igreja da Boa Morte foi a própria independência do Brasil. Então, quem estava na torre teria presenciado, antes de todo mundo, a não ser pelos guardas talvez, o momento da independência com Dom Pedro I. Isso teria sido anunciado, então, pelos sinos da Igreja da Boa Morte,
e sido replicado por São Paulo inteiro a partir dos sinos da Igreja da Boa Morte.